Nós estamos lendo Apocalipse capítulo 11, hoje nós vamos para essa segunda parte, porque nós estávamos ontem falando a respeito das duas testemunhas que supostamente é Moisés e também Elias. E aí só recordando aqui o comentário do bispo, ele diz assim, se alguém lhes quiser fazer mal, durante o período em que os dois ungidos do Senhor profetizarem, muitos se levantarão contra eles com ódio e desejo de vingança. Primeiro, porque anunciarão os juízos vindouros sobre toda a sujeira e corrupção moral e espiritual que se instalou no mundo. Segundo, pelos grandes sinais que trarão extremo tormento às pessoas. Porém, os que quiserem lhes fazer mal perecerão. O Altíssimo não permitirá que sejam mortos até que tenham terminado sua missão, que durará toda a primeira parte da grande tribulação. O ministério das duas testemunhas será mais uma chance que Deus concederá à humanidade para que se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele e seja salvo. E aí eu quero destacar algumas coisas depois do que eu estava lendo aqui nesse capítulo 11. Vamos pedir que o Senhor Jesus nos esclareça, né? Senhor Jesus, eu peço o entendimento da Tua palavra e de tudo que vamos ler aqui nesse capítulo. Que o Senhor nos fortaleça com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ele fala aqui no 5, né? Só voltando um pouco atrás novamente, ele fala assim, fogo sairá da sua boca, sabe? A palavra de Deus na boca do homem de Deus, ela é como fogo que queima, né? A pessoa que ouve a palavra de Deus é a verdade de Jesus que liberta. Às vezes a pessoa ela se prende à oração que o pastor faz, ao que o pastor vai fazer na reunião, mas na verdade, o que vai provocar a libertação total dela do mal, vai quebrar realmente aquelas correntes malignas que estão prendendo ela ao problema, é justamente a palavra de Deus. Porque quando a pessoa é ignorante a respeito da palavra de Deus, então ela faz as coisas sem saber que aquilo está errado. Mas uma vez ela sabendo certo e ela praticando certo, ela se liberta de todo o mal na vida dela. Eu vou começar aqui do 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quer dizer, eles não estão aqui para fazer mal às pessoas, mas todos que se levantarem para impedir que eles venham profetizar, vão ser impedidos com esses sinais. Então, eles vão fazer o trabalho deles. Sabe o que isso me mostra? Que a obra de Deus, ninguém pode parar ela. Aquilo que Deus tem para fazer, ninguém pode impedir. Nem o diabo pode impedir que as duas testemunhas falem. Assim, a pessoa que tem, e ela está incluída nos planos de Deus, nos planos de salvação do Senhor Jesus. Ninguém pode sequer impedir ela de vencer. Olha o 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então, só agora no 7 é que a gente encontra que eles terminaram, eles acabaram o que eles tinham para fazer. E aí a besta realmente conseguiu vencer eles. Olha o comentário do bispo, diz assim, ó, quando acabarem o seu testemunho, durante 3 anos e meio, as duas testemunhas falarão da palavra de Deus com muito poder e intrepidez e anunciarão o pecado no mundo. Por isso o anticristo as perseguirá e as matará ao final da missão delas. Esses 2 servos de Deus serão mortos na grande cidade que é Jerusalém e terão seus corpos expostos em praça pública para que o mundo inteiro veja ao vivo pela internet, pelas emissoras de TV. Toda essa exposição é para que toda a humanidade tema a besta. Assim, todas as pessoas que rejeitarem Jesus se alegrarão com a morte daqueles 2 homens de Deus e farão festa, porque as palavras deles lhes feriam a consciência e os seus sinais lhe causavam grandes tormentos. Então, a pior coisa é quando encontra assim, exatamente esse tipo de opressão, de pressão, né? Então a besta vai forçar as pessoas a não seguirem a Deus. E aí o 8 diz assim, jazerão
os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Olha só que forte esse versículo aqui, o que ele quer dizer hoje para nós. Essas duas testemunhas estão em Jerusalém. Jerusalém é a terra que Deus escolheu, a terra do nosso Salvador, né? Israel, toda Israel. Jerusalém é o foco, né? O centro. Então, essas duas testemunhas vão ser mortas e colocadas lá. Mas olha como que ele chama agora Jerusalém, Sodoma e Egito. O que houve em Sodoma? Lembra? A sodomia, que era aqueles tipos de pessoas, inclusive Ló foi para lá, em que não havia nenhum tipo de regra, disciplina, né? As pessoas, elas estavam completamente entregues aos prazeres que o diabo dava para elas, as festas, a carnalidade, a orgia, o sexo desenfreado. Então não havia respeito. Então, e o Egito? O que representa o Egito? Você lembra quando o povo lá estava? A idolatria, as imagens. Eles consideravam a vaca um deus, o sapo um deus, o mosquito e etc. Cada deus era representado por alguma coisa. O próprio rio Nilo era considerado um deus. Então, olha só, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nós estamos vivendo exatamente essa situação nos tempos de hoje. A sodomia e a idolatria, né? Onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, nós temos que vigiar extremamente muito com a nossa vida espiritual e nos guardar da ação desse mundo, né? A situação em que esse mundo vem se entregando cada vez mais a esse tipo de vida, né? Esse tipo de vida de Sodoma e Egito tem sido cada vez mais normal. Anormal são aqueles que seguem Jesus e querem sacrificar para seguir Jesus. O 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E eles pensavam o seguinte, né? Vamos punir essas duas testemunhas que nos atormentou durante tantos dias, agora vamos deixar eles aí, para que fique exposto e que todo mundo veja eles aí mortos. Mas olha o que vem a seguir, no 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Quer dizer, as pessoas estavam tão alucinadas com o pecado que eles estavam até trocando presentes, né? Assim é o mundo de hoje, por exemplo. No período em que chegam as festas, Natal, Ano Novo, ou no meio do ano, né? A cruz, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, enfim, a Páscoa, né? Então as pessoas, como é que elas ficam? Sensíveis, mais levadas à caridade, à troca de presentes, mas depois vive o ano inteiro um brigando com o outro, com inveja do outro, inferno, né? Mas é como aqui, as duas testemunhas atormentaram porque eles estavam falando a verdade. O 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. O comentário do Bispo Macedo diz assim, ó, caiu grande temor. As festas e a alegria das pessoas em todo o mundo se tornarão um grande espanto e pavor quando virem os corpos das 2 testemunhas dos 2 profetas do Altíssimo ressuscitados. Não haverá nenhuma possibilidade dos adoradores da besta fazerem qualquer tipo de armação para negarem esse fato, como os religiosos fizeram na ressurreição de Jesus, pois o mundo inteiro verá esse acontecimento. Uma parte do povo de Israel aceitará a mensagem das 2 testemunhas e glorificará a Deus. Dessa forma, todos saberão que foi o Senhor Jesus quem os ressuscitou e a besta será envergonhada. Graças a Deus. O 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. Hoje com a internet você vê tudo em tempo real em qualquer lugar. Agora, veja, ouvi uma grande voz do céu, né?
Assim como aconteceu no batismo do Senhor Jesus, também na transfiguração no monte, o Pai falou assim: este é o meu filho amado. Aqui ele diz para esses dois: subir para aqui. Assim é Deus, Ele quer salvar você. Ele quer salvar você desse mundo que está se perdendo dia após dia. Esse mundo vem caminhando todos os dias para a perdição natural. Olha só, o 12, o comentário: subir para aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou os dois servos do Altíssimo, agora os conduz ao céu, envoltos em uma nuvem. Lembrando que tudo isso será acompanhado pelas pessoas em todo o mundo, inclusive pelos inimigos que ficarão apavorados. Jerusalém será sacudida por um grande terremoto que fará com que seja parcialmente destruída e ocasionará a morte de 7.000 pessoas. Supõe-se que os mortos serão os que fizeram a oposição mais intensa às duas testemunhas. Mesmo diante desse acontecimento, o mundo continuará incrédulo e sofrerá os duros juízos que se seguirão. Nos dias atuais, não há apenas duas testemunhas falando do Evangelho do nosso Senhor, mas milhares e milhares em todas as partes do mundo. Portanto, as pessoas têm tido oportunidade de ouvir acerca da salvação oferecida gratuitamente por Jesus. Algumas têm crido e se entregado a Ele, mas a maioria, infelizmente, o tem desprezado. O 13 diz assim: e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, a oportunidade estava sendo dada àquelas pessoas, assim como a oportunidade Deus está nos dando agora, por esse vídeo, numa reunião em que você participa, quando você abre a Bíblia, você se depara com a palavra de Deus e Deus ali fala com você. Então não deixe escapar essa oportunidade nas suas mãos, porque você já deixou essa oportunidade escapar tantas vezes e você vai deixá-la mais uma vez escapar. Abrace, agarre, procure o pastor, se batize nas águas, se entregue a Jesus, há tempo ainda. Olha o 14. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Meu Deus, a gente tem visto cada coisa acontecer aqui no Apocalipse e a gente está indo agora para o terceiro, que ele avisa: olha, cedo virá. Vamos ver o 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O comentário do bispo, ele diz assim: a 7ª trombeta anuncia a chegada do reino de Deus ao mundo. Até então, o reino deste mundo vinha sendo regido por Satanás, pois Adão e Eva lhe passaram a autoridade que havia recebido de Deus. O Senhor Jesus veio pela primeira vez e resgatou esse domínio das mãos do diabo. A partir daí, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra passam a fazer parte da sua igreja. Por isso, o inferno não pode prevalecer contra eles. Já quem está fora do reino de Deus continua sob o domínio de Satanás. Até então, o Senhor Jesus tem reinado neste mundo somente no meio da sua igreja, mas com o advento da 7ª trombeta, ele tomará posse legal do reino de todo mundo, porque hoje o diabo ele consegue controlar, as nações, as lideranças, ele consegue dominar, mas o Senhor Jesus, ele quer hoje estar presente na vida do cristão em cada corpo através do Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos, quem tem o Espírito Santo não está sozinho, tem a presença do Senhor Jesus com ele, mas o domínio deste mundo está entregue a Satanás. Por isso você tem visto esse mundo cada vez pior, e a situação, a tendência desse mundo não é melhorar de jeito nenhum, as coisas ainda vão piorar mais. Olha o 16. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus
Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres aos que destroem a terra. Então, olha só, o julgamento vai vir agora, aqueles que foram mal a vida inteira, que fizeram mal às pessoas, nunca se arrependeram. Agora o julgamento vai vir para aqueles que nunca contribuíram para ajudar na manutenção da terra, né? Deus nos deu essa terra, um presente de Deus, mas o ser humano vem destruindo dia após dia. A consequência dos sinais que nós temos visto hoje na terra, né? Os desastres, as queimas, as enchentes, furacões, tudo isso é consequência do mau cuidado do ser humano com a natureza. Os ativistas, né, que querem cuidar da natureza, em partes não estão errados. Eles estão certos, mas a situação chegou a um ponto que já não tem mais controle. Já não há mais como resolver essa questão. Por isso que agora quem vai julgar a situação é o próprio Deus. Olha o comentário do bispo. Iraram-se as nações. Os salvos que estão no céu sabem que é chegada a hora em que a ira do Senhor Jesus será derramada sobre os ímpios que se indignaram e se voltaram contra o Altíssimo, contra o Cordeiro e contra o seu povo. O julgamento de todas as nações é chegado, como também é chegado o momento de 3 categorias de cristãos serem galardoados: os profetas, os santos e os que temem o nome do Senhor. Estes são os que foram fiéis ao Senhor durante a grande tribulação, pois não negaram a sua fé. Por isso, serão recompensados. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Realmente é glorioso a gente imaginar que o Senhor Jesus já previa que isso tudo iria acontecer, já estava adiantando para aqueles que estavam com ele, que ouve ele e obedece a ele, e agora esses mesmos, aqui em Apocalipse, estão voltando para junto com ele julgar. Olha a continuidade. João menciona os que serão julgados por destruírem a terra, não no sentido físico, mas no espiritual. São os perversos que contaminam o mundo com os seus pecados, e isso inclui principalmente o anticristo, com seus seguidores e com todo o sistema satânico que o envolve. E agora, continuando para o 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. O comentário do bispo diz: abriu-se no céu o templo de Deus. O livro de Hebreus relata que o tabernáculo no deserto, com todos os utensílios e rituais sagrados, e posteriormente o templo construído em Jerusalém, eram apenas a sombra ou a representação do santuário celestial. Hebreus 8:5, vamos conferir. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, lendo esse versículo aqui, eu posso imaginar, né, que Moisés, ele se inspirou naquilo que Deus mostrou para ele, como ele queria. Então, aquele tabernáculo, por exemplo, lá no Templo de Salomão, há uma réplica daquele tabernáculo. Quando nós olhamos para ele, aquilo ali é a sombra do que há nos céus. Aí continua: cujo sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus. O templo aberto no céu é o resultado da morte do Senhor Jesus na cruz, pois o véu se rasgou de alto a baixo, significando o livre acesso à presença de Deus de todo aquele que crê. Marcos 15:37-38. E Jesus, dando um grande brado, expirou,
e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E aqui a gente consegue compreender muito bem que aquilo que existe aqui tem correspondência ao que está lá em cima. Claro, o que nós temos aqui embaixo é limitado, é a sombra do que é o verdadeiro, o autêntico que está no céu. Pela primeira vez, a Arca da Aliança aparece no Apocalipse e é vista exatamente no céu, confirmando a imutável fidelidade da aliança de Deus com o seu povo Israel. Se a Arca da Aliança era acompanhada da glória e do poder de Deus, imagine a nova aliança, feita no sangue do seu Filho, com todos os que o seguem e creem nele. Os relâmpagos, as vozes, os trovões, os terremotos e a grande saraiva que houve no templo celestial estão associados ao julgamento que procede do trono do Altíssimo contra toda injustiça que há no mundo. Então está em Apocalipse 8:5, que nós lemos, e depois Apocalipse 16, do 17 ao 18. Nós vamos ler mais adiante. Do céu vem a salvação para os que creem, porém a ira e o juízo sobre os que rejeitam a palavra de Deus. Então, vem a salvação para os que creem, mas aqueles que rejeitam a ira e o juízo sobre os que rejeitaram a palavra de Deus. Então, nós finalizamos aqui o Apocalipse capítulo 11, e aqui a gente pode ter um pouco da noção do que Deus quer de nós, né? Porque tudo aqui que nós lemos é o que Deus quer de você, de mim, agora, no presente. E você pode fazer a sua parte. Deus está fazendo a dele fielmente. Nós temos que buscar ser fiel. O que você está fazendo pela sua vida espiritual? Como você tem investido nela? Como você tem se preparado para a volta, o retorno do Senhor Jesus? Tudo isso conta. Tudo isso vai fazer a diferença. Espero que você seja ainda mais iluminado pelo Espírito Santo, reflita nessas palavras ainda mais um pouco, e eu tenho certeza que Deus ele ainda vai falar muitas coisas para você, como ele vai falar para mim também. E espalhe esse vídeo, envia para as pessoas que você conhece, vamos continuar evangelizando. Um forte abraço para você, Deus abençoe.